Você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje nós vamos aí dando continuidade ao estudo da análise combinatória. Vamos falar sobre fatorial, galera. Fatorial aí é um dos métodos utilizados na análise combinatória, que são métodos de contagem. Então, o fatorial é um simplificador desse método de contagem. Vamos entender um pouco mais sobre o que é o fatorial e de que forma nós podemos empregá-lo. É importante a gente deixar claro que o fatorial, ele não é aplicado no concurso de forma direta. Não são todas as bancas que cobram isso. Mas de forma indireta, nós precisamos conhecê-lo. Porque no uso da permutação, no uso do arranjo e mesmo da combinação, em diversas situações, nós nos deparamos numa numeração indicada por um fatorial. E aí nós precisamos saber desenvolvê-lo. Por isso, ele se torna um instrumento importante no estudo da análise combinatória. Não tem como falarmos de análise combinatória sem antes falarmos de fatorial. Então vem comigo, galera, vamos dar início aí à nossa aula. Bom, o assunto hoje é fatorial. Galera, é um assunto muito simples, mas que pode, às vezes, trazer algumas complicações se nós não conseguirmos desenvolvê-lo a contento. Então, veja bem, a análise combinatória, ela procura resolver problemas de contagem. Este é o objetivo da análise combinatória. Quando você olha lá no edital, análise combinatória, então, vai cair problemas de contagem, ok? Bom, para que ela possa fazer desenvolver essa contagem, dependendo do problema, ela faz uso de quê? De métodos especiais. Quais são esses métodos? É o princípio fundamental da contagem, que a gente chama de PFC, é o fatorial, é o arranjo simples, é a permutação simples e é a combinação simples. Todos esses casos estão presentes no nosso curso sobre análise combinatória, tá? Nós já falamos sobre alguns deles e depois a gente vai estar concluindo todos eles aí. Hoje, fatorial. Então vamos lá. O que é o fatorial, professor? Veja bem, a definição, a parte teórica, diz o seguinte, que fatorial de um número natural n, professor, número natural n. O que é isso? Bom, é importante que a gente entenda que os números, todos os números estão presentes em algum conjunto numérico. Dentre os conjuntos numéricos, nós temos o conjunto dos números naturais. Quem é o conjunto dos números naturais? São todos os números inteiros e positivos, começando a partir do zero. Então, veja bem, observe que a definição de fatorial, ela agrega o número a ser do conjunto dos números naturais. Olha só, o fatorial de um número natural. Portanto, só vai existir fatorial se o número for um número inteiro e positivo. Beleza? Números expressos por vírgula. Números decimais não podem ter fatorial dele, ok? O fatorial é só de número inteiro. Representamos o fatorial dessa forma aqui, ó, n com esse ponto de exclamação. Então, galera, não se assuste se você vê algo assim, ó, por exemplo, 5 com ponto de exclamação. Não se assuste com isso. Isso aqui é uma indicação matemática. Esse ponto de exclamação tem uma representação. É ele que representa o fatorial. Então vamos lá. E o que é ele, professor? É o produto de todos os inteiros positivos menores ou iguais a n. Como assim, professor? N representa um número natural, que pode ser o 0, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 100, 1 milhão, ok? É um número. Ele vai ser indicado com um ponto de exclamação. Como que nós fazemos a leitura? Nós procedemos o nome do número acrescido da palavra fatorial por causa da indicação do ponto de exclamação.
Então, o conceito que nós temos de fatorial é que esse ponto de exclamação, ele indica o produto de vários valores. A partir do valor indicado, eu vou diminuindo uma unidade até chegar no número 1. Se eu começar do 5, eu vou ter 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Se eu começar do 10, eu tenho 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E assim por diante, ok? É isso que o fatorial indica. Professor, ainda não ficou bem claro. Então vamos mostrar aqui, ó. A notação então é essa. Lembrando que esse n representa um número. Agora vamos dar alguns exemplos. Vamos supor que o n vale 2. Se o n vale 2, eu vou ter essa indicação aqui, ó, 2 com um ponto de exclamação para indicar que é fatorial. O que esse fatorial representa? Ele representa um produto de valores que vai começar a partir do 2 e vai chegar até no 1. Então, 2 fatorial é 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Então, indicar 2 fatorial é a mesma coisa que dizer 2. Vamos para mais um exemplo. E se o n for 3, como que fica a indicação? 3 fatorial. O que isso representa? Representa o produto de todos os elementos a partir do 3 em ordem decrescente. Vou diminuindo uma unidade até chegar no número 1. Então vai ser 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. Ok? Então 3 fatorial vale quanto? Vale 6. Então não é a mesma coisa eu dizer 3 fatorial igual a 3. Está errado, eu não posso dizer isso. É diferente. Isso é diferente, porque 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. E 3 vezes 2 vezes 1 é 6. E 6 não é igual a 3, é diferente de 3. Ok? Então, prestem muita atenção nessa indicação. Que 3 fatorial não é a mesma coisa que 3. Olha só um outro exemplo. Vamos supor que o n vale 4. Então, a indicação vai ficar 4 fatorial. 4 fatorial. Quem é o 4 fatorial? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 24. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Estão captando, galera? Se eu tenho um n igual a 5, como que eu indico? 5 fatorial. Como que eu resolvo isso, professor? Multiplicando. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, olha só, total 120. Captaram aí, galera? Então, esse ponto de exclamação indica fatorial e quer dizer que para resolvê-lo, eu tenho que multiplicar por cada elemento, sempre diminuindo uma unidade, até chegar no número 1. Beleza? De uma forma geral, nós podemos representar o fatorial assim. N fatorial é igual a n que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, que multiplica n menos 3, e assim vai diminuindo até chegar no número 1. Ok? Esta representação é uma representação genérica de um fatorial. Tá? Beleza? Ficou claro isso daí? Fatorial de um número, galera. Então, olha só. Partindo daquela representação genérica, nós temos isso aqui, tá? Que nós acabamos de falar na tela anterior. Esse n indica um valor qualquer, então eu tenho que fazer um produto onde eu vou diminuindo sempre uma unidade. Eu começo sempre do valor indicado, está aqui ele, ó, vezes, diminui uma unidade, vezes, diminui mais uma, diminui mais duas, mais três, mais quatro. Quem que seria o próximo aqui? N menos 3. Depois, N menos 4. Depois, N menos 5. Depois, N menos 6. E assim por diante. Professor, mas eu vou desenvolver até aonde? Quando nós temos uma representação de letra, nós vamos representá-la, desenvolvê-la, até chegar num determinado ponto que eu possa fazer uma simplificação. Nós vamos ver daqui a pouco modelos de exercício, onde nós temos que recorrer a esse processo de simplificação de um fatorial. A princípio, é importante que você entenda que qualquer letra pode ser representado fatorialmente. Vou dar um outro exemplo. Se eu tenho a letra x fatorial, como que eu represento isso? X
x menos 1, depois x menos 2, depois x menos 3 e assim por diante. O que eu não posso fazer? Aí ele continua aqui. O que eu não posso fazer? É aumentar. O fatorial ele vai diminuindo e não aumentando os valores. Sempre diminuindo uma unidade. E se eu começasse do x mais 3 fatorial? Se eu tivesse assim, professor, como que iria ficar? Então eu tenho que desenvolver, sempre diminuindo uma unidade. Eu começo do valor indicado, portanto, x mais 3. Quem vai ser o próximo? Diminui uma, vai ser x mais 2. Depois diminui mais uma, vai ser x mais 1. Depois diminui mais um, x mais 1. Se eu diminuir, vai ficar só x. Captaram aí, ó? De x mais 1 vem para x. Diminuiu, tira 1. Depois, x menos 1, aí x menos 2 e assim por diante. Vai continuando o desenvolvimento. Isso aqui são modelos para que vocês entendam que nós podemos desenvolver qualquer fatorial, mesmo expresso por letra. A recomendação é que nós temos que estar atento que sempre de um produto para o outro eu tenho que diminuir uma unidade. Belezinha? Tranquilo, galera? Então, de boa, né? Bom, existem algumas definições especiais com relação ao fatorial. Como assim, professor? O que seria essa definição especial? Bom, o 2, nós vimos que é 2 vezes 1. O 3 fatorial, nós vimos que é 3 vezes 2 vezes 1. Mas, na definição de fatorial, estava expresso que poderia ser qualquer número natural. E eu tenho dois números naturais que até agora não foram citados, que é o 0 e o 1. Então, quando aparecer esses casos específicos, nós temos uma definição especial para eles. Toda vez que aparecer 0 fatorial, você vai considerar o resultado como sendo 1. Professor, mas como assim? É regra, é definição. Foi estabelecido, convencionou-se que o 0 fatorial é igual a 1. Ok? Se aparecer 0 fatorial, você substitui 1 no lugar dele. A mesma coisa é o 1 fatorial. É o 1 mesmo. Beleza? Então, esses dois, eles recebem uma definição especial, um tratamento especial, diferentemente dos outros que a gente tem que multiplicar. Tranquilo? Bom, eu quero chamar a atenção de vocês também com relação ao desenvolvimento de um fatorial. Por exemplo, eu tenho 7 fatorial. O desenvolvimento de um fatorial, nem sempre ele vai acontecer na sua forma completa. Aí você pergunta para mim, professor, o que é desenvolver na forma completa? Desenvolver totalmente um fatorial é começar do valor indicado e diminuindo uma unidade até chegar no número 1. Então, o desenvolvimento total aqui seria 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Pronto. Desaparece o fatorial. Por que ele desaparece? Porque eu fiz um desenvolvimento completo, total, ok? Mas eu posso desenvolver o fatorial também de forma parcial. Como que seria esse desenvolvimento parcial? Eu posso desenvolver o 7 até o 5, até o 4, sem necessariamente chegar até o número 1. Então ficaria assim um exemplo de desenvolvimento fatorial. Ó. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Eu quero parar no 4. Aí você pergunta, posso parar no 4, professor? Pode. Qual é a condição para que eu pare no 4? O indicativo de fatorial tem que estar presente. Posso parar aqui? Posso, mas eu tenho que indicar o fatorial, ou seja, o ponto de exclamação. Entendem isso, galera? Então eu poderia desenvolver ele totalmente até chegar no 1, ou poderia fazer um desenvolvimento parcial. Um outro exemplo, se eu tenho, por exemplo, 10 fatorial, eu quero fazer um desenvolvimento parcial, então eu posso fazer 10 vezes 9 vezes 8 e paro. Posso parar onde eu quiser, no 8, no 7, no 6, no 5, qualquer um. Qual é a condição para que eu pare? É que eu indique o fatorial.
ok? Porque indicando esse fatorial, eu tenho a certeza que tem continuidade aqui. O produto não vai só até o 8, tem o 7, o 6, o 5, até chegar no número 1. Entendem isso? Então essa aqui é uma representação de um desenvolvimento parcial de um fatorial. Aí você pergunta, professor, por que o senhor está ensinando o desenvolvimento parcial? Porque em alguns casos nós vamos ter a necessidade de desenvolver somente até uma parte. Porque eu vou poder usar de simplificação, principalmente quando a gente estiver estudando arranjo ou combinação simples. Vocês vão deparar em casos que vai usar o fatorial e que não vai haver necessidade de multiplicar até chegar no número 1. Você pode desenvolver até um pedaço e aí simplificar um termo que está no numerador com outro que está no denominador. Beleza? Então mais na frente você vai entender melhor a importância de saber que você pode desenvolver parcialmente. Beleza? Bom, vamos ver alguns exemplos aqui e como que nós procedemos à simplificação de um fatorial. Olha só, eu tenho aqui um caso, 8 fatorial dividido por 6 fatorial. Qual que é a proposta aqui? A proposta é simplificar. O que é simples? Olá, meus amigos! E aí, tá gostando da aula do professor Jefferson Fiel? Professor top de linha, professor que sabe explicar matemática como poucos. Isso que você está assistindo é apenas aí 20%, 30% da aula completa. Se você quer assistir o final dessa videoaula, aliás, você quer fazer o nosso curso chamado Matemática Total, é uma isolada nossa do Lá Concursos, uma isolada que tem todas as aulas do professor Jefferson Fiel, são aí dezenas e dezenas de aulas, o investimento é de apenas aí uma parcelinha aí de R$60, é isso mesmo, curso completo de matemática, todas as aulas do professor Jefferson Fiel por apenas R$60. Bacana, meus amigos? Prazo de acesso, 60 dias, né? Bacana, meus amigos? Então espero vocês aqui no LAC Concurso. Um forte abraço, fique com Deus, fui, tchau. Clique lá.